Salve, salve, telespectador internauta, salve, salve você que curte a Docton TV e curte o 100 Ponto Final. Estamos começando mais um episódio aqui, né, Débora? Episódio bacana, especialíssimo, né? Especial. Eu acho que eu vou ficar, assim, emocionado em alguns momentos, porque quando é uma pessoa que a gente não conhece, é de um jeito, né, Débora? Mas quando vem alguém, assim, que a gente conhece, que tem uma admiração... Existe hoje, a molecada tem os influencers, né? Sim. Então, geralmente não é digital. Uma influencer, né? Na verdade, foi uma grande influencer para mim, de pessoa, né? E também como professora, me ensinou, foi minha professora, foi minha diretora no colégio estadual ali. E eu tenho um carinho enorme, mas gigante, para essa convidada de hoje aqui. Vou chamá-la de tia, porque não vai ter jeito, né? Ficou um negócio muito íntimo, a nossa relação. E eu estou muito feliz de receber a professora, a tia Lígia, aqui, a tia Lígia Maria dos Reis Matos. É um poema até o nome, tá vendo? É gigante. Aí você fala tia, eu falo Liginha, né? A Liginha. Tia Liginha. Mas é isso mesmo. Tia Lígia, foi muito legal, assim, a nossa relação. Vou começar o papo daí. Nem tão lá de trás, que a gente veio falar do Sotota, né? Sotota, importantíssimo, pai da Tia Lígia. Tá saindo um livro aqui. O papo é justamente pra gente entender um pouquinho da vida do Sotota aqui hoje, né? Mas é lógico que eu não vou perder a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho dessa relação. Eu queria puxar disso. Muitos anos, né, Tia Lígia, nessa militância, vamos dizer, esse sacerdócio quase, né, da língua portuguesa, da literatura em Caratinga, né? Sim, né, comecei professora aos 18 anos, né, então, assim, tem um bom tempo, né, tem um caminho longo aí, né, isso era o quê? 1969, né, quando eu comecei professora na área de alfabetização, trabalhei muito, né, com crianças de 5 a 7 anos, 8 anos, e aí fazendo faculdade, né, e já trabalhando, que eu tinha feito magistério, trabalhando nessa área de alfabetização. E aí depois da faculdade eu fiz o curso de letras, aí sim, fiz o concurso, né, no estado, e em sendo aprovada, aí eu comecei a trabalhar com quinta, oitava, e logo em seguida eu fiz o concurso para o ensino médio também e passei a trabalhar também com literatura e língua portuguesa no ensino médio também. Então, muito diferente a meninadinha pequenininha, da turma mais adolescente? É o lado A e o lado B, né? É lado A e lado B do vinil, porque a criança... Primeiro que você sabe, assim, que você está fazendo a primeira maêutica, né? A primeira puxada de conhecimento, botando para ler, né? Então, assim, é fantástico quando você pega um escolinha daquele, um menininho daquele, assim, a menininha, de repente entra ali uma página branca, né? Em branco, e aí daqui a pouquinho já começa a ter sinais, né? Já começa uma letrinha, uma palavrinha, e daí a pouquinho já está lendo, já está escrevendo. Isso é bom demais, sabe? Assim, acho que a coisa mais fantástica que tem no exercício do magistério é a alfabetização. Bacana. Eu acho que isso aí é fantástico. É a partir daí que as outras coisas vão acontecendo, né? Mas também é uma experiência muito gostosa trabalhar com o adolescente, o pré-adolescente, que eu trabalhei muito de quinta, oitava. Nessa minha área, né, de língua portuguesa e literatura, é muito bom porque, assim, sempre fiz o que eu gosto, né? Eu sempre fui, assim, leitora inconteste, né? Sempre, assim, de ler noite inteira, de ler livro com um dia, livro com 2 dias e embora eu tenha ido para o curso de letras por falta de opção na minha ocasião, porque eu queria fazer, na verdade, era psicologia, meu pai não deixou sair, não? Porque era muito novinha, tinha que sair de Caratinga, né? E aí a segunda opção era o curso de letras. E ainda bem, foi muito bom, porque em sendo professora, você consegue ser psicóloga, você consegue ser tudo, né? Aí você faz muito mais até. Mas muito bom, ensino médio também, né? Foi uma experiência muito boa.
E fiz muitas amizades, arrumei muitos sobrinhos, muitos filhos, muitos netos nessa caminhada aí. Até hoje eu tenho, né, pessoas que me adotaram de mãe, de tia, como você, né, tia Liginha e tal. Mas então, além de você estar contribuindo para o desenvolvimento intelectual da pessoa, você trabalhar assim no geral da formação da pessoa. Eu acho que o professor é bem isso. Eles falam que não, que é pai, mãe, que educa, mas eu acho que a influência do professor é muito grande. A gente falava aqui nos bastidores de influencers, né? Então, realmente, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, a gente é muito espelho. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho, inclusive, a geração de vocês, assim, eu falo dos meus professores, tive excelentes professores. O aluno era ruim, sabe? Mas os professores eram fantásticos. O aluno só interrompendo, o aluno só tinha dia que levava o violão, sentava de costa para o quadro. Sentava de costa aquele dia. Aquele dia não precisava contar com ele mesmo, deixar na dele. Mas o dia que podia contar era bom, né? Dava certo, né? Dava certo. E assim, eu sempre esperava o dia certo. Para as coisas, por exemplo, que era para mexer com arte, eu dava certo. Dava né? certíssimo. Pra ir lá no anfiteatro, por exemplo, vamos mexer no negócio. Era com ele mesmo. Aí dava certo. Dava. Mas assim, igual eu falo, aí, por isso que eu brinquei com essa coisa de influencer, né? Hoje a galera vê influencer de tantas outras coisas. E as referências que a gente teve, assim, a minha geração teve com os professores, com a turma da igreja também, que a tia Lígia também estava envolvida muito nisso, era muito diferente. Eu acho que vocês tinham um papel, assim, acolhedor muito mais do que a gente vê hoje, até pela lei, né? Não sei se mudou alguma coisa, mas tinha uma coisa mais envolvente com o aluno, né? Participava mais da vida, conversava mais com as famílias. Enfim, eu percebo isso na educação que eu recebi, assim. Não só de você, tio, mas você muito, assim, de verdade. Mas os professores todos tinham um envolvimento com a gente, com as famílias, conversavam com os pais muito mais. Eu acho que tinham mais reuniões, né? A família era mais presente na escola, enfim. Era um pouco diferente do que é hoje, né? Eu acho que faz parte da própria formação, né, que a gente recebeu, e depois, assim, da questão da oferta que tem hoje, né? A oferta hoje, a gama de oferta que tem hoje para estar prendendo atenção, para estar envolvendo a própria família, né, sendo envolvida hoje, né, pais, mães fora, trabalhando mesmo noite e dia, filhos por conta de quer dizer, no meu tempo já começou a ser assim. Meus filhos falam assim que eu fui uma mãe muito ausente, né, porque eu era daquela que trabalhava de manhã, tarde e noite e gostava do que fazia e me envolvia muito mesmo. Então, os meus filhos realmente, né, eu pago essa culpa, né, de eles falarem que eu fui uma mãe assim bem ausente, né? Era intensa a presença quando ela acontecia, mas assim, meu envolvimento com o trabalho era muito intenso nessa época. Por isso até que o Natan fala, que a gente envolvia com o aluno. Às vezes deixava dever em casa, né? E dava essa atenção, essa atenção enorme. Nos anos iniciais que ela falava isso, eu acompanho mais a vida de vocês do que dos meus filhos, aqui a infância de vocês. Isso, é verdade. É bem verdade isso mesmo. E assim, a gente acompanhava. E tinha um acompanhamento na escola, como o Natan falou, tinha na igreja também. Essa galera aí do tempo do Natan, por exemplo, meus meninos, né? Dedéu, Marina, Ana Lígia um pouco depois, mas essa turma toda, por isso é tia, né? Não por ter sido professora, mas por ter sido tia na igreja, né? No EAC, né? A gente foi a Valadares buscar o EAC e levou essa galerinha para lá para ver como é que a coisa funcionava e trouxe para aqui. E eu fiquei tia com a mãe dele, né? Eu com a mãe dele. Ah, esse caso é interessante. Tem essa história. Tem essa história. Padre Borelli, Débora, né? Padre Borelli com as ideias mirabolantes dele sempre, né? Cara, fantástico, né? A gente sempre tem que bater palma pro Padre Borelli, um cara demais. Ele, né, montou, foi um projeto piloto, assim, né? Desse grupo de adolescentes que é o EAC. Hoje está espalhado aí na diocese inteira, com aceitação fantástica, né? Fez 30 anos dessa experiência primeira, tem pouco tempo agora. Sim. E, enfim, espalhou para toda a diocese. Mas o Padre Borelli, visionário, querendo trazer uma coisa diferente, trabalhava já com casais e tudo, juntou uma turminha de casais para dar um suporte, né? Que não ia juntar uma molecadinha de 12 até 18 anos ali, sozinha, soltar na mão deles, né? Vamos dar um suporte aí com o pessoal do SCC. E aí montaram os casais, sobrou a tia Lígia e sobrou
a minha mãe, né? Só bravo, a gente quer estar junto, mas como é que faz? Que faz o Almeida, não, eu não quero, que eu não vou dar conta, tem outros negócios, não sei o quê. Minha mãe viúva, falou, não, então vamos fazer o seguinte, casal vocês duas aí, tá resolvido. Como é que é essa? Aí, e eu e Sandra, mãe do Natan, até hoje a gente se chama conja. Eu sou a conja da Sandra, da tia Sandra, e a tia Sandra é minha conja em termos de EAC, né, Natan? Não é? Somos conjas. Instituído pelo Padre Borelli. Pois é, foi muito interessante essa época. E graças a Deus, daí eu... Deu certo, né? Tá aí agora você como tio, tá EAC. A turma toda lá, né? A galera das antigas ainda vai, então todo mundo é muito legal. Por isso é aquela questão da dedicação da gente, é porque você planta, mas tem que tratar, né? Tem que adubar um pouquinho, dar uma sulcadinha na terra de vez em quando, jogar uma aguinha, né? Botar mais um adubozinho ali. E é isso que a gente fazia, né? Então, acho que por isso que tem fruto hoje, a coisa mais consistente. É assim. Eu vejo isso. E os meninos fazem a mesma coisa. E todo mundo dessa época, assim, acho que até um testemunhal que eu tô dando aqui, eu não sou tão entrevistado não, mas eu posso falar algumas coisas. Isso. Enfim, é muito bonito de ver, assim, quanto de carinho que as pessoas, os adolescentes daquela época, né? Que vieram por esses tios aí, tem tanto carinho com o grupo hoje. Então todo mundo vai lá, visita. E os adolescentes de hoje também têm um maior carinho com a gente. Então é muito legal isso. Muito bom. Muito bacana. E por causa disso, graças a Deus, eu fiquei conhecendo e convivendo muito com a tia Lígia. Aí vamos entrar um pouquinho no nosso assunto, que é o livro, né? Falar um pouquinho do seu Tota. Na travessa ali da prefeitura, todo mundo conhece aqui. A gente ia muito ali e tinha esse personagem, ficava ali na janela. Às vezes eu ia lá atrás da tia Lígia, às vezes eu ia lá atrás do Dedéu, às vezes eu ia atrás da Ana Lígia. E tava lá esse personagem na janela recebendo a gente, sorrindo e tal, brincando, que era o Sotota. Eu não sabia quem era o Sotota. Para mim o Sotota é o avô do Dedéu, né? Mas aí, com o tempo e convivendo, a gente foi entendendo quem que é o Sotota. E eu achei fantástico, tia, assim, essa sua disponibilidade e generosidade até de compartilhar a história do Sotota com todo mundo, assim, né? Com esse livro, né? Eu vi você falando em outras emissoras e falou assim, é um livro de filha, mas não queria que fosse de filha. Isso. Mas é um olhar muito bonito, assim, muito pessoal, né? Pois é, isso que eu queria até te perguntar, porque você conta a história de uma pessoa muito importante para a nossa cidade, mas você é um olhar seu de filha ou um olhar mesmo de relatar a história dele? Como é que foi essa mistura de sentimentos? Inicialmente foi um olhar de filha, porque mesmo antes dele falecer, eu pensava, né? A gente já pensava isso, assim, de celebrar o centenário dele. A gente já pensava de celebrar o centenário dele. Mas a gente pensava diferente, né? Com bolo, com parabéns para você, com ele ali, né? Velhinho do jeito que já estava aos 91, né? Quando foi. Mas, assim, com ele presente. Aconteceu, né? Que ele se foi aos 91 e 9 anos passados, né? E o centenário chegou, né? E eu falei, mas a ideia não morreu, né? A ideia não morreu. Eu falei, não, mas ele vai ser homenageado. Só que, qual que era o meu pensamento? Já, depois dele falecido. Antes era um pensamento. Depois dele falecido, falei, bom, eu não quero contar para as pessoas quem era o meu pai, né? Eu quero que as pessoas conheçam o meu pai através daqueles que o conheceram, né? Para ratificar a minha ideia, meu pensamento a respeito dele, né? Meu conceito dele. E assim, a coisa foi fluindo, né? Foi fluindo, eu falei, não, gente, eu vou pedir depoimentos da pessoa. Tanta gente morou aqui em casa, tanta gente conviveu com o pai, conviveu com a gente, né? E mesmo lá em Vargem Alegre, ainda tem algumas pessoas que o conheceram, né? Coisa lá mudou muito, mas tem muita gente ainda que o conheceu. Ele tinha uma das irmãs da primeira leva, né? Da mãe, né? Ele tem irmãos de pai e mãe e irmãos só de pai, né? A mãe outra. Mas dessa primeira galera dele, dos primeiros irmãos, ele só tinha uma irmã viva ainda, e que inclusive deixou a mensagem dela aí, faleceu
dias depois, mas a mensagem dela vai sair aí nesse livro também. Então, assim, fui fazendo. Eu meio que parti meu pai em partes, né? Coloquei o Tota em casa, o Tota pai, o Tota avô, o Tota esposo, o Tota tio, né? Esse Tota de casa, o doméstico. E depois o Tota político. E o Tota essência, né? Cristão. O Tota na essência, né? No cristianismo, envolvimento dele com vicentinos, né? Com minicursos e decolores, né? Do movimento familiar cristão. E esses envolvimentos todos do pai. E comecei a procurar, então, pessoas, né? Aí fiz contato com o Dadinho, meu primo, em Vargem Alegre, né? Que até trabalha na área da comunicação também lá, tem uma rádio lá em Vargem Alegre. E estarei lá na quarta-feira da semana do lançamento, falando com ele através da rádio. E um outro primo de Timóteo, sobrinho do meu pai, que foi companheiro de Rotary quando meu pai mudou-se para Timóteo uma ocasião. Pai implantou um Rotary lá, instalou um Rotary lá, e esse meu primo acompanhou, né? Era desse Rotary também, fundador desse Rotary. E aqueles rotarianos que acompanhavam meu pai, que ficaram amigos, quantas vezes a gente ia lá, porque o pai foi homenageado lá naquele Rotary, né? Com uma comenda lá, uma medalha muito especial, internacional, então eles tinham o maior carinho pelo meu pai lá também. Seu pai era um cara agregador demais, né, tia? Muito, muito agregador. Muita gente estava em volta do seu Isso, Tota então ali. assim, eu fui fazendo isso. Falei, não, eu não vou contar, né? O livro vai ser meu, é meu. Eu sou autora desse livro, mas eu vou pegar os depoimentos das pessoas, né? Eu quero fazer de forma diferente. Então, assim, não é a filha só contando do pai, mas a filha mostrando o pai. Sim. Sabe? Legal. Então é isso. Com muita gente falando, e isso é importante. E o que a Débora acabou de falar, você está colocando alguém que é um personagem importante da história do município. Isso. Né? Por mais que é seu pai, né? Mas um personagem mesmo importante para o município. Foi presidente da Câmara. Teve todo um envolvimento político, assim, numa época difícil, né? Não sei se tão polarizado como hoje, mas é uma época bem difícil ser político, né? E, enfim, com uma coisa muito legal, a gente estava comentando aqui nos bastidores também, né, Débora? O seu Tota sempre foi um cara, assim, toda vez que você vai conversar de política, e a turma das antigas que vai falar de política, tem ele como uma referência de honestidade, de trabalhar sério, né, de ser um cara sério na política, de levar a política do jeito que tem que ser, né, assim, para o bem comum, né, não puxar para um lado e outro, enfim. Então, assim, isso é muito bacana de estar relatado. Não sei se a intenção era essa de mostrar o político, ou de mostrar... Também, mostrar, né, esse político. Eu já falei em outras oportunidades que eu tive de estar falando também desse meu projeto, né? Qual que a minha realização, né, quando me entregaram, por exemplo, esse livro, eu falei, nossa, né, tá pronto. Meninos lá em casa fizeram até filmagem, eu abrindo o pacote, olhando o livro. Foi, assim, uma emoção muito grande. Pariu, menina. Pariu, menino, né? Pari. A intenção, assim, de mostrar, ainda esse tempo agora que a gente está vivendo, né? Um tempo político também, né? Graças a Deus que está coincidindo com esse ano, que é um ano político. Eu mostrando para o povo de Caratinga o que é ser político. Porque meu pai mostrou isso para nós, sabe? Ele ensinou para a gente, assim, verdadeira definição pela vida, pela experiência da política. O que é política? Fazer o bem comum, né? É olhar isso mesmo. Então, antes de ser candidato, antes de ser vereador, ele foi inúmeras vezes vereador, mas antes de ser vereador, ele já vivia o que ele viveu enquanto vereador também. Até porque no tempo que meu pai foi vereador, nas vezes todas que ele concorreu e foi eleito, não existia nem salário. Sim. Vereador não recebia, não.
Ele era um líder comunitário, como hoje tem as comunidades, como se fosse um líder comunitário, e é o que deve ser. Né? Então, meu pai, na verdade, ele era um grande líder comunitário. Eu falo líder político com maior tranquilidade de consciência, de saber, assim, não é um líder político de fazer politicagem, né? De atender só quem seja do seu lado. E nem política partidária, assim, né? Não, partidário. Porque, realmente, meu pai, assim, ele tinha um relacionamento amplo, sabe? Amplo e restrito com todas as pessoas. Ele não tinha inimigos, ele não tinha senões nas relações dele com as pessoas, ainda que fossem adversários políticos. Eram adversários políticos, não eram inimigos. Sim. Entendeu? Bacana. Então, eram adversários políticos. Acabou a política, acabou. Ali a gente aprendia. Às vezes, ele até me segurava quando eu ia trabalhar, às vezes, nas campanhas dele, que eu sempre fui faladeira, né? Politiqueira, né? Eu era. E então eu subia nos palanques e falava, fazia, né, minha defesa lá dos meus candidatos, e meu pai ficava assim por trás, às vezes me puxando, né? Chega, minha filha, chega. Tá bom. Sabe, tá bom. Porque às vezes eu me exaltava e ele não gostava disso, sabe? Ele não gostava disso. Então ele era apaziguador, sabe? Ele era bem da paz. Então, eu fico muito feliz de estar mostrando para Caratinga. Eu acho que é um livro que vai valer a pena as pessoas lerem. Fala assim, mas bobagem, falando dele, sim, com simplicidade. Mas é assim que deve ser, sabe? Então, assim, tudo que ele fez em sendo político por algum partido, eleito por esse partido, ou não sendo eleito por partido nenhum, tudo que ele fez foi política, né? Foi para o bem da comunidade, para o bem comum. Muitas vezes a gente era prejudicado, né, por causa dessa integridade dele, né? Tão íntegro que tem uma pessoa que colocou no texto aqui, uma cunhada dele, colocou no texto aqui, assim, que ela era secretária de escola na ocasião. Ela dizia assim, Tota pagava o estudo dos filhos dele para as bolsas que ele recebia e para outros. Né? Eu, como secretária da escola, eu sou testemunha disso. Ela dizia, sabe? Ela diz aqui no livro. Então, é um testemunho de alguém que, né, presenciou isso. O pai jamais pegou uma bolsa de estudo que os deputados mandavam para um de nós, né? Deixando alguém que precisasse sem a bolsa. Tinha uma coisa ele ensinou muito de vida para gente. Eu acho muito bonito assim, de ver. Isso aí eu também lembro um pouquinho do Sotota, né? É uma lembrança mais infantil, adolescente, sim, mas eu lembro dele e lembro da casa de vocês, assim, ser cheia de gente, né? Ainda é. Aí... A gente aprendeu dele, né? Eu acho, graças a Deus, a gente aprendeu dele e da mãe, né? Porque, assim, muita gente escreve aí no livro também, dizendo assim que o pai trazia e a mãe cuidava. Né? O Sotota trazia, a Dona Ana que abraçava, né? Gracinha, Dona Ana que pegava os panelões, né? As mesas grandes, as camas. Então, assim, lá em casa, assim, sempre foi fantástico. A gente fala assim, tudo lá em casa vira festa. Mas tudo vira festa. Nós nascemos na festa. Não é? Porque se é muita gente, não tem muita gente, vira festa. Ou da briga ou da festa. Lá em casa, graças a Deus, sempre deu festa. Dando festa. Que bom, né? Então, era assim, nós éramos 3 filhas, dormíamos em 6 no quarto com 3 camas. Né? Dormiam 3 que vinham para estudar, mais nós 3 as filhas. Então, uma para baixo, outra para cima. Os meninos não aceitavam dormir assim, o pai pôs beliche no quarto deles. Então, um dormia na parte de cima, outro na parte de baixo. Eram 3 beliches também. Então, sempre foi dessa forma lá em casa. Sempre foi. Até mesmo quem vinha para... às vezes precisava de alguém para trabalhar, para ajudar a mãe lá, mas vinha para estudar. Né? Ajudava, às vezes, a mãe lá na cozinha e tal, mas estudava, conseguiu fazer o ensino médio. O pai tinha essa ficava morando mesmo em casa. Morando em casa, morando lá em casa e estudando, né? O pai tinha esse amor pela educação, sabe? Acho que herdou do vovô. Vovô também, né, meu avô Nhote, né, o Sonhote do Vargem Alegre, também pessoa fantástica. E pai já herdou dele essas coisas, né? Também muito ligada à educação. Tem uma pessoa que escreve no livro aqui um texto sobre meu pai, quando primeiras professoras com ensino médio, formadas no magistério, que foram para Vargem Alegre, foi meu pai que
desejou isso, né? Porque só tinha lá professoras leigas. E quando o Dom Correia veio para Caratinga, vocês vão ler o texto, vocês vão entender. E quando ele veio para Caratinga, ele foi visitar o Colégio das Irmãs, que tinha o ensino magistério lá, né? Ensino normal, que chamava. E as formandas convidaram o Dom Correia para paraninfo delas, e ele falou, olha, eu aceito com uma condição. Depois de formadas, eu quero que um grupo dessas formandas aqui vão para uma cidade, para um lugarejo aqui, próximo aqui de Caratinga, mas que eu tenho uma perspectiva boa para aquele lugar. Então, eu quero que façam esse compromisso comigo. E as professoras fizeram esse compromisso. Aí, pai organizou o lugar para elas morarem, o pai arrumou jeito de levar as mudanças delas daqui para lá, o pai que as recebeu lá, minha mãe, né? Minha mãe e meu pai. Então, ela conta essa história aqui, a Imaculada Coura, que escreve isso aí. Ela é uma das professoras que foram para lá. A outra era a Penha Espínola, irmã do Levi Espínola. E Leci Franco, a outra foi até minha professora também. Então, assim, meu pai tinha esses cuidados. Quando era em relação à igreja, tá precisando do pároco. Aí, o pai, alguém para vir para a igreja, porque o padre já está velhinho, já está indo e tal, né? O padre que me batizou, o padre Delano Slot. Aí meu pai vinha, conversava e tal. Aí Monsenhor Rocha um dia falou para ele, agora você vai conseguir coisa boa lá para sua igreja, porque o bispo que está chegando aqui é seu parente. Dom Correia, né? Dom Correia, né? Lá de Lima Duarte, a família do meu pai, daquela região lá. E aí o Dom Correia chegou realmente, meu pai veio aqui, fez a visita. Meu pai e outros líderes lá, né? Eu falo meu pai porque estou falando dele aqui. A história, mas claro que ele dele. Com outras lideranças lá, né? No Baixo Alegre, um lugar de grandes líderes, né? Então, deixa eu abrir um parênteses, a gente está falando um monte de Baixo Alegre. O que tem a ver de Baixo Alegre com Caratinga, né? Era o distrito de Caratinga, foi emancipado. O Sr. Tota, inclusive, participou do movimento todo. Processo de emancipação. Então, enfim, por isso que a gente está falando tanto de Vargem Alegre, né? Isso, nós viemos de lá, né? Eu vim de Vargem Alegre com 10 anos, fiz até 3º ano lá, né? Depois que a gente veio para cá. Então, era isso. Aí, Monsenhor falou isso com o pai, e o pai veio aqui, conversou com ele, e falou, mas por que você faz questão que seja esse padre? Não, porque já esteve lá, fez um estágiozinho com o outro, já conhece a realidade. Então, o pai tinha essa preocupação, sabe, assim, com a realidade, com a comunidade. Então, não é pouco o que esse homem fez, não, sabe? Assim, não é pouco. Então, eu tenho muito orgulho mesmo de ser a Liginha do Tota, né? Muita gente fala, Liginha do Tota. Não virei Liginha do Almério. O Almério não conseguiu isso. Olha só. Fiquei Liginha do Tota. Então, assim, o homem é forte. Mas você também, você falou que ele herdou do seu avô, né, do pai dele, mas você também herdou, né, que você acabou tendo um envolvimento com a educação de destaque, né, Liginha hoje é presidente emérita da nossa Academia Caratinguense de Letras, e eu não poderia perder a oportunidade de estar com você, que eu me perguntar, quando veio o seu gosto pela leitura? Como é que começou, Liginha? Menina, desde muito cedo, essas professoras que foram formadas, né, lá para Vargem Alegre, então elas já foram, assim, com novas ideias, então elas já apresentavam coisas, assim, para a gente ler. E na igreja tinha muito, no final do ano, lugar pequeno, então toda a comunidade se reunia, tanto a comunidade evangélica quanto a comunidade católica, para a celebração do Natal. Então a gente fazia teatros, mas assim, aqueles teatros, representações, assim, encenações maravilhosas, sabe, assim, fidedignas, né, da Bíblia mesmo, a passagem bíblica. E a gente lia muito para poder estar representando, para fazer aqueles papéis, né? Então, a gente, mesmo depois que a gente mudou para Caratinga, o último dia de aula já era com a mala pronta, para voltar para Vargem Alegre, passar as férias lá, né? Então, tinha esse contato, né? E depois também, o meu primo, o mais velho, o Reginaldo, foi o primeiro que saiu de Vargem Alegre para estudar. E o Reginaldo é o primeiro médico de Vargem Alegre, já foi até homenageado lá, né, sendo o primeiro filho de Vargem Alegre formado. E o Reginaldo, quando voltava de férias, ele trazia, assim, uma outra realidade, uma outra cultura
Entendeu? Então ele trazia músicas muito bonitas, músicas internacionais, ele trazia Ray Charles, Nat King Cole, ele trazia, sabe, Platters, assim, trazia coisas fantásticas para a gente ouvir e leituras também, e livros importantes também. Eu me lembro de ter lido aos 14, 15 anos o livro Covades. O tamanho do livro. Um tijolo. Um tijolão. Um tijolão. Eu li num dia, numa noite. Você é boba. Então, assim, sempre gostei muito mesmo. E é uma leitura densa. Hein? É uma leitura densa. Densa. Mas, assim, eu fiquei tão encantada que tinha uma Lígia lá, né? Que é a Lígia, vendedora de púrpura, né? E aí me entusiasmei, assim, e sempre gostei. Depois veio o Pequeno Príncipe, me encantei, fascinei mais ainda. E daí pra lá Baubau. Ligia, e hoje, como é que você acha que a gente pode estimular? Porque a gente sabe que a gente está no tempo de tecnologia, que é importante, que a gente tem que acompanhar. É uma geração que tá vindo agora, dessa geração. A gente nunca pode descartar a importância da leitura. Como é que a gente estimula essas crianças que estão chegando ao gosto pela leitura? Veja bem, eu tenho uma expectativa boa. Eu tenho uma expectativa boa. Eu vejo que o momento é do livro. Eu vejo que a gente está retomando o livro. Aqui em Caratinga mesmo, a gente tem... eu vou falar de dois, mas a gente tem vários, né? Tem o Eugênio e a Marilene, que o Eugênio, depois que partiu para a literatura infantil também, aquelas Maria Conta, né? Aquelas histórias... Aquilo ali são histórias que têm a ver com a realidade, tem a ver com... Conversa com o mundo hoje. Exato, tem a ver com o contexto. Então, tem que criar textos contextualizados, né? Textos para o momento. E o outro ponto que eu acho, assim, levar um menino a escrever. Porque, na medida que você é levado a escrever, você tem interesse em ler. Sim. Porque eu brinco muito que hoje eu trabalho, dou aula lá no Seminário Propedêutico em Ubaporanga, né, para os vocacionados que chegam lá para depois vir para o Seminário de Caratinga. E eu falo muito com eles, gente, precisa ter repertório, né? Tem que ter repertório. Se você não tiver repertório, você não vai conseguir argumentar, né? Então, assim, a gente trabalha muito em cima disso. E se desde a criança você já vai colocando isso, botar para escrever... Aí vai ter que buscar onde que eu vou escrever. Deixa eu consultar Google, deixa eu consultar o que quiser, mas escreve. Sim. Né? Tem que escrever. Então, eu penso isso, trabalhar a partir da própria realidade. Contexto delas, né? Contexto delas, dentro da realidade delas, criar histórias assim que tem a ver com a vida delas. Não ficar começando de clássicos, de grandes escritores, não. Mas chega lá. Minha neta de 15 anos, a Laura do Dedéu, ela é voraz, leitora voraz. Ela lê, assim, até no último ano, o presente de Natal que ela pedia era livro. Bacana. Então, assim, leitora voraz. Então, lê muito. Agora, escreve maravilhosamente bem. Né? Então, assim, uma coisa chama a outra. Né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, aí nas minhas aulas, né? Não dou aula de língua portuguesa, não, meu Deus do céu. Ainda mais perto de quem, né? Mas é de seus projetos, de né? roteiro, né? Roteiro, de audiovisual. Eu vejo muita dificuldade de interpretação de texto. Sim. E muita dificuldade de colocar para fora uma ideia com começo, meio e fim, sabe? Então eu vejo que é uma coisa dessa geração, assim, precisa mesmo voltar a ler. Não conversa mais, não conversa mais. Agora tudo é abreviado, né? São VC, você, não sei o quê, né? Mas se colocar para conversar um pouquinho, eu acho que o professor tem muito que fazer nesse... Não precisa ser o professor de português, sabe? Abrir debates nas salas de aula sobre os temas que são apresentados. E eu acho que trabalhar em grupos... Propor seminário das coisas, né? Seminário é tão bom, né? Que o aluno é obrigado a aprender. Eu estou encantada com o que eu tenho ouvido, assim, que tem acontecido nas escolas ultimamente, nesse sentido. Essa minha neta, leitora voraz, outro dia ela chegou falando assim, eu preciso de tanta roupa, guarda-roupa. Falei, mas guarda-roupa de quê? Para peça, eu vou fazer 5 papéis numa peça. Nossa, que legal. Sabe assim, e consegue. Então, eu acho que é isso, fazer o que eles gostam. Porque aí aprende a se comunicar, no que se aprende a falar, você escreve. Depois, escrever é corrigir, é treinar, né? Sim. Escrever certo é treinar.
Agora, para escrever, é aprender a conversar. É falar daquilo que você vai escrever, da ideia que você tem. E não tem jeito. Mas fico feliz de você falar desse olhar otimista, né? Ótimo. Então, Não eu é? gosto, Porque a eu gente tenho fica mesmo. preocupado. Tenho mesmo. Eu realmente, é uma coisa que me preocupa mesmo com essa galera, principalmente adolescente, assim, de não ter uma noção concreta, assim, do que é começo, meio e fim. É difícil para eles, impressionante. Na hora que você vai, pô, o que você quer fazer? Fala, eu quero fazer tal projeto. Então, bota no papel para Aí mim. não consegue. Tem uma trava, assim, é um troço impressionante. Tem a trava. É impressionante. E aí eu acho que é isso, né? Você tocou num ponto fantástico. Eu acho que a gente aprende a conversar conversando, né? Exato. A língua, né? Fala, gente, escrever não é difícil. Se você pensa e fala, é só pôr no papel aquilo que você pensou e falou. Não tem mistério. E não ter medo de escrever, de errar, gente. Desmancha, né? Escrever, eu gosto demais de escrever com borracha, lapiseira. Né? Eu escrevo com lapiseira até hoje, eu escrevo com lapiseira. O que tem que ser digitalizado, tem que digitar lá em casa, quem faz é a Stephanie, a neta, é ela que faz. Porque eu não vou mesmo para teclado. Esse aqui foi feito à mão? Não vou para teclado. O que eu escrevi foi tudo à mão. Agora, a Stephanie foi passando alguns. Depois a Ana Lígia pegou, passei uns dias na casa da Ana Lígia. A Ana Lígia me deu uma força. A Ana Lígia pegou todos os textos, fez um índice, tudo belezinha, e transcreveu todinhos lá no computador. E aí eu fui revisando, ela ia corrigindo, passei uns dias lá com ela. Você tem que ver a letra dessa moça, que letra mais linda. Não, é letra de professora. Não, e é legal, eu tenho um texto da tia Lígia que ela escreveu. Tá no quadro. Botei num quadro, tão bonito que foi. Mas é interessante que a letra dela no papel é igual e era no quadro também, assim, que a letra, aquele A mais redondinho. Muito bacana. Então isso é um negócio marcante demais, a letra da tia. E aí, isso é a minha curiosidade. Assim, então, essa parte foi toda escrita mesmo à mão. O que eu escrevi à mão. Olha, muito com a legal. minha lapiseira, né? Agora, o livro é escrito por todos, né? Ele é escrito por vários, né? Então, e é esse processo que eu queria entender, assim. Você pensou, tia, assim, num registro histórico, assim mesmo, do ponto de vista científico, vamos dizer, né? Não, eu estou fazendo um registro histórico. Não, eu estou fazendo um registro do meu coração, assim, que eu quero colocar as minhas impressões. Agora, aí, antes de você responder, aí você tem noção que isso vai virar um produto, assim, da história, que as pessoas podem vir pesquisar. Na hora que fala do seu Tota, tem uma coisa concreta assim na mão para pesquisar? Você pensou nisso ou não? Olha só, não pensei não. Falar a verdade, eu não pensei, porque assim, o que é a intenção minha para esse livro? Na verdade, o título dele seria um relicário, sabe? Seria de relíquias no sentido assim de memórias. Né? E é isso mesmo, eu folhei, tem muita foto, memórias, tem documento. Então, memórias do pai, memórias do Tota, né? O que você tem em memória do Tota? O que você lembra do Tota? Então, o livro é isso, né? Quem conviveu traz as memórias daquilo que conviveu. E tem uma coisa fantástica aqui nesse livro, depois, se quiser, pode folhear até para você ver. Eu vou querer. Tem um manuscrito, a autobiografia. Você precisa ver a letrinha do meu pai. A autobiografia, qual a letrinha dele? Letrinha dele. Eu falei, eu quero que saia isso aí. Pode transcrever, pode digitar, fazer o que quiser. Mas a letrinha dele eu quero que saia aí. Então, está aí no livro. Aí ele conta tudo, né? Ele mesmo conta, né? Nessa autobiografia que eu guardei, né? As 7 chaves dele lá em casa. Tem várias coisas dele guardadas assim, né, no manuscrito, formações rotárias que ele dava lá nos roteiros dele, tenho lá em casa. E aí, então, ele vai contando, ele conta desde o nascimento, depois que foi servir exército no Rio de Janeiro. Então, ele conta todas essas coisas, depois que veio embora, casou-se, como é que foi para a política. Então, ele conta todas essas coisas. Depois, as pessoas que conviveram com ele, assim, mais antigas, contam mais algumas coisas também. Estava em Charles aqui, muito legal. Edra me presenteou com 3
Pode mostrar isso mesmo, mas não mostra muito, não. Não, Vão deixar. Não dá spoiler, Não, mas Pode dar uns spoilers. Tem umas Mostra fotos a dele com a letra. Donana, achei linda a foto. Tá lá no comecinho, mais pra frente. Tem ele com violão, Essa. ele com a Olha, mãe, mostra essa ali, Matheus. Ah, Ela, olha que bacana. Linda ela com a Donana com o Sototo ali. Do jeitinho que eu lembro deles, assim. então, ontem uma prima me perguntou assim, mas tem a Tidonana lá também, né? Eu falei, claro que tem, um monte de pai. Claro. Tá, Da tem a mãe história também, dele, né? com certeza. E a gente tá aqui dando um spoilerzinho e esse lançamento Olha que linda tá... essa foto. Essa foto é de onde, tia? Você vê? Vamos lá. Ah, meu pai, Isso. é que está aí na Mostra- frente do vovô, esse mostra pequenininho pra tua aqui, Qual? aqui. Ah, É, meu ele pai, pequenininho, que bacana. aham. Meu vovô Nhote, com alguns irmãos, a vovó Briquinha. Eu acho esse tipo de foto fantástico. Fantástico, eu tenho essa foto lá em casa. E juntava realmente a família inteira. Assim, é uma aham. foto oficial da família. Né? Tem. Muito bacana. Aqui são os irmãos, né? Somos nós. Isso. Mostra lá pro nós Matheus todos. pegar. Isso. Muito bacana. Tia Lígia, olha que foto bonita. nós Do estamos exército. dando um monte de spoiler. Pois é, Então, ele no exército. Só não pode dar muito. Aham. Ali ele no Rotary. Ele batendo, ele assumindo Faz como bandeira. presidente do Rotary. Legal. O bacana é isso, assim, eu acho que a gente vai poder revisitar um pouco da nossa história, contada assim, de uma forma muito carinhosa, que eu tô vendo, deu uma folhadinha muito rápido, li só a orelhinha do livro, né, mas para poder entender, mas de uma forma muito carinhosa, assim, um olhar de filha, mas eu acho que ficou assim, uma coisa para as pessoas pesquisarem, para saber realmente quem que é o Sotota. Acho que é um personagem importante para a gente entender um pouco da gente, da história nossa. Como é que a gente chegou no Caratinga do jeito que ele é hoje, né? Como é que se organiza as coisas, né? O dia que você pegar o livro todo, que lê o texto do Almério, por exemplo, o Almério conta um fato fantástico na experiência dele com o pai, quando estava para sair asfaltamento da estrada Caratinga-Vargem Alegre. E as tramóias, as tramóias que meu pai arrumou para conseguir, sabe, ser aprovado, porque achavam que não ia. O texto, o Almério conta, coisa que eu não sabia. Falei, Almério, você nunca me contou isso. A gente não conversava essas coisas. E as coisas que o pai fazia, assim, eram tão naturais, né? Ele fazia. Normalmente era a vida dele. O Almério contando, eu falei, mas eu nunca soube disso, que o pai foi quantas vezes em Vargem Alegre, e depois botou taxistas para rodar, para falar que tinha um fluxo grande de carro Que isso? para ser aprovada. Assim, sabe, o amor que ele tinha pela terra dele era uma coisa assim encantadora, uma coisa fantástica. A gente ia para Vargem Alegre, tinha uma Brasilinha, lá em casa tem mania de Brasília, né? O pai tinha uma Brasília. Não é aquela verdinha, não, é outra. Não, é outra, aquela ali do Almério. O pai tinha uma Brasília vermelha e depois uma branca. Aí a gente ia para Vargem Alegre, tinha chovido muito, dava aqueles sulcos na terra, né? Aquelas alturas assim na estrada, onde o pneu passava, ficava fundo e ficava. O pai passava em cima daqueles altos ali, que era para baixar, para arrumar a estrada. É para arrumar a estrada. Eu falei, pai, tem que mandar um trator para arrumar. Não, vamos ajeitando aqui. Não é no rally que arruma, né? Vamos ajeitando aqui. Mas ele tinha esses cuidados, era uma coisa impressionante. Então, tem depoimentos assim, sabe, de emocionar a gente. Sabe, gente dizer assim, meu pai sempre falou que deve a minha vida ao Tota, porque Olha. Tota fez isso, fez aquilo. É claro que o pai não fazia para ter esse reconhecimento, o pai fazia porque fazia. Era natural dele. Né? A gente, mas não tem como, não vai. Não, você não vai voltar sem arrumar isso, não. Nós vamos arrumar. Vem cá que nós vamos dar jeito. Sabe? Então, assim, sempre buscava solucionar os problemas, nunca criar problemas, mas sempre solucionar mesmo. Bacana. Então, assim, estou E muito feliz com o meu livro. Exemplo mesmo. E é um centenário, né? Acaba que estamos comemorando ali o aniversário do Sotota. Vamos mostrar a capa mais uma vez aqui para vocês, gente. Vai ter o lançamento no dia 27, às 5 da tarde, ali no salão da UNEC, no auditório Professor Celso Simões Caldeira, não é isso, Tia Lígia? Exatamente. Tá aberto para todo mundo, é só chegar. Como é que funciona? Vai ter o livro lá para a gente levar? A academia está sendo um lançamento bancado pela Academia Caratinguense de Letras, né? Eu estou lá acadêmica e então a academia está abraçando esse projeto e a academia que convida
né, para esse lançamento, aberto a todos mesmo, né? Já fizemos o convite pelas redes sociais e fizemos pelos jornais, estamos fazendo aí, aberto a todo mundo. Todo mundo quiser conhecer uma história legal, muito bonita, pode ir lá que vai valer a pena. E mais, vai ter apresentação de Dedéu, de Ana Lígia, de Almério, de Liginha. Olha! Vamos todos cantar. Faremos uma homenagem. Família Matos. Faremos uma homenagem lá, assim, como se ele estivesse ali cantando. Eu canto a música que eu cantava para ele nas serestas, quando eu fazia serenata para ele, dia de aniversário. Almério vai cantar Dedé Ana Lígia outra. Depois eles vão cantar juntos aquelas que eles já têm costume de estar cantando mesmo. Bacana. Então a gente está pensando assim... Então tá imperdível mesmo. Imperdível, totalmente imperdível. O livro traz o prefácio da Marilene Godinho, né? Legal. Muito agradecida a ela. Falei, eu já comecei bem com a Marilene Godinho prefaciando e com o Eugênio Maria Gomes fazendo a apresentação do livro. Então, assim, muito bom. Com muito apoio, muita gente me apoiando mesmo. Feliz da vida. A própria academia, né? É um peso, assim, para o lançamento, né, Tia? Própria academia. Os acadêmicos ali são gente muito assim, bacana. Onde a gente busca, né, os apoios mesmo, né? Academia de Letras, porque é cultura, a prefeitura. Que eu pensei assim, um apoio da prefeitura, por quê? Meu pai foi vice-prefeito e prefeito, né? Foi um homem público. Então, nada mais justo do que a gente ter esse apoio nesse projeto, na apresentação dessa pessoa pública que foi o Tota, né? A gente estava falando, não entrou no ar, a gente falou em off. Vou contar um negócio aqui que eu sempre ouvi do seu Tota. Você fala que isso é real. Por que eu estou contando isso, né? Justamente porque é um ano eleitoral, né, Débora? Sim. Quando a gente vê e escuta falar de boas referências, eu acho que isso é interessante, né? Todos os pré-candidatos, a gente vê que está todo mundo muito bem intencionado e quer fazer uma caratinga melhor, assim, né? E aí eu vejo que é interessante lançar esse livro nesse ano eleitoral, né? Por conta dessa boa referência que a gente tem realmente do seu Tota, né? Então, que a Liginha disse que ele pensava no bem comum, né? Exatamente. E aí eu ouvi um papo, quero que você conte, assim. Vamos ver se conta, hein? Vamos ver se né? Vamos ver se pode. A turma chegava, falava, né? O seu Tota... Antes não tinha Pix, né? Igual tem hoje, né? Então a turma ia receber na prefeitura, o seu Tota abria os malotes de grana assim e colocava os dinheiro tudo em cima da mesa. Falava, o senhor é conta? Então, vem cá, assina aqui o negócio aqui. E na honestidade, entregando a coisa certinha, assim. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa coisa administrativa dele e da seriedade que ele tinha, assim, com a coisa pública, tia. Esse papo eu ouço muito aí. Falam mais, assim, os que trabalhavam junto com ele. Eu trabalhei junto com ele numa ocasião que eu assumi a educação, né? Então, ele assumiu a fazenda e eu a educação. Na época do João Dutino, né? 77 até 82. E assim, a gente nunca ouviu alguém dizer assim, fui lá, o Tota não pagou, porque assim... Era pago, era ali mesmo, não tinha esse negócio de fazer o depósito lá no banco. Tirava o dinheiro, né? O dinheiro ficava no cofre, né? Era no cofre. Então, tirava o dinheiro, elaborava a folha, inclusive, a turma da educação, eu fazia pagamento, sabe? Então, assim, liberava a folha do pessoal da educação, aquele tanto de dinheiro, ia lá para minha sala, na educação, e ali a pessoa vinha, pegava o dinheiro dela e assinava. Né? Era a norma, né? Era assim, era o normal. E fazia isso. Então, graças a Deus, ninguém falou nada de mim também. Tá até hoje, não. E nem do meu pai, né? Porque a gente lidava com dinheiro mesmo, né? Era uma coisa perigosa, né? Mas, assim, é Deus mesmo, a gente que tem fé, Deus não deixa a gente se corromper, não, né? Ele segura a onda da gente. Hoje é um pouquinho mais seguro, né? O jeito de receber não é dessa forma. Mas é isso. Tia Lígia, quero te dar seus parabéns, de verdade. Fiquei muito feliz. Eu tô vendo, por ter essa proximidade e tudo, tô vendo tanto tempo, né, que você tá envolvida no projeto e procurando as pessoas para conversar, né, fazendo um trabalho de jornalista, de historiador também junto, né? E que tão legal, tanto de carinho, né, tanto de tempo
investido assim, nesse projeto. Eu acho que é uma homenagem muito bonita que você está prestando para o seu pai. Eu estou muito feliz, Parabéns muito pela emocionada, obra, uma emoção atrás da outra. E Louca obrigada que por chega o aceitar dia. o nosso convite também. Eu quero vocês lá, Nós vamos lá. tá? Quero que vocês estejam lá, né? Sucesso, com certeza vai ser, né? Com certeza. Quero Já é. Quero a Doc lá outro dia, encontrei com o Claudinho, com o professor Cláudio, né? Fala o Claudinho. Encontrei com o professor Cláudio, né? Ele é meu convidado também. Falou, não, faço questão de ir lá, eu sou tota, porque Claudinho, ele chegou a conhecer meu pai quando eles foram para Vargem Alegre também, né? Naquele tempo. Aliás, uma influência também que a gente teve nessa questão de cultura, da família deles, que foi para Vargem Alegre. O reverendo também. Boanerges, Reverendo, tio do Cláudio. Boanerges, né? Esteve lá. A gente tem essa referência. Tio do Tem, professor a Cláudio, gente né? teve essa referência também, O né? tio Natan também do Cláudio. O reverendo Natanael. Reverendo Natanael Também teve lá. Então, tem uma influência grande morou lá deles. por um tempo e um pessoal muito ligado à cultura, muito ligado à educação, né? Sim. Então, é uma influência boa também pra gente nessa Isso aí. ocasião. Muito obrigado, tia Lígia. Obrigado mesmo. Pode ter certeza que a Doc TV vai estar lá. E eu aqui vou, tá? Não vou deixar isso aí, não. Não precisa escalar ninguém, né? Que eu sei que vai. Ai, que bom, coisa boa. Eu que agradeço, né, gente, essa oportunidade de estar aqui divulgando esse projeto. Mais que um projeto da filha, é um projeto da pessoa que admira, da admiradora, né, dessa pessoa tão legal que é o Tota, o homem íntegro, o político íntegro, né, que a gente está precisando tanto hoje em dia. É isso aí. Obrigada, gente. Dia 27, então, às 17 horas, lançamento do livro. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Sem Ponto Final. Até o próximo ponto final, gente. Até mais.